E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo de eu rodando o processador AMD Ryzen 7 5700X numa placa-mãe ASRock A320M HD. Eu fiz essa troca de processador, eu ia fazer a troca de placa-mãe, mas aí um inscrito no canal do vídeo anterior que eu fiz de ativando o Resisble Bar nessa placa-mãe aqui, ele me falou das compatibilidades e disse que essa placa-mãe também aceitava a série 5000. E aí eu fui atrás de saber, e realmente ela aceita, então eu só fiz a troca do processador, eu nem precisei trocar a placa-mãe. Que no caso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, no próprio site, né, da minha placa-mãe aqui, né, se eu vim aqui em suporte, lista de CPUs, eu vou colocar aqui em família, para ele separar, começa por aqui, ó, pela alimentação, todos eles são 65 watts, 35 ou 45 e 65, ó, não tem nenhum de 100 ou acima disso. Todos eles são 65 watts no máximo. E como você pode ver aqui, ó, na lista não aparece o Ryzen 7 5 e 700X, aparece o 3700, o 3900, mas não aparece o 5 e 700X. E se você vir aqui, ó, em BIOS, né, que foi o que eu ensinei lá no vídeo anterior para ativar o Resisble Bar, o inscrito do canal, né, ele me falou desse suporte aqui, ó, e foi aí onde veio a ideia de eu comprar para instalar nessa placa-mãe mesmo, sem precisar de trocar. Já que se eu ia trocar a placa-mãe, então primeiro vem o processador. Se funcionar, beleza. Se não funcionar, eu compro a placa-mãe. E acabou que deu certo, funcionou perfeitamente. Como vocês podem ver aqui, ó, eu estou com o Ryzen 7 5700X e pode perceber aqui, ó, que o TDP dele é de 65 watts. O codinome dele aqui, conforme eu mostrei lá no site do fabricante da minha placa-mãe, funcionando perfeitamente. Se eu vim aqui na área de placa-mãe, você pode ver aqui, ó, que é a placa-mãe realmente que eu estou usando e não tem nenhum problema. A memória aqui em questão, diferente do outro processador que eu usava, que era um Ryzen 5 3600, o que acontece aqui? Eu tive um pequeno problema referente a esse processador. A controladora de memória dele estava me dando muita queda de desempenho se eu deixasse ele no 3600 ou no overclock que eu fazia, de 3733. Então aqui eu baixei a memória para 3200. Estou com o padrão XMP ativado, mas ele está em 3200, tá? A placa gráfica que eu estou usando é uma RTX 3060 Ti. Fiz overclock nela, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu estou com ela no Memory Clock e no Core Clock. Eu subi aqui, né? Um overclock nela, funciona perfeitamente, tá? Só tive mesmo que diminuir a memória RAM. Que se eu vim aqui, ó, também para vocês verem, ó, tá aqui, ó, a velocidade 3.200. Se ele tivesse em 3.600 ou 3.733, quando eu fizesse um teste aqui mesmo, por aqui mesmo eu já ia saber, ele ia estar marcando em 3.800, 4.000, e isso é bem abaixo do uso. Eu não sei o que acontece, se eu deixar alta essa memória, ele dá esse problema aí. Esse foi o único problema que eu tive. De resto, eu não tive problema algum, beleza? Consegui jogar os jogos numa boa, não tive problema de aquecimento, muito pelo contrário, ele usa menos do que o meu Ryzen 5 3600, que aqui em questão do CPU-Z, a voltagem aqui eu não consigo fazer undervolt nessa placa-mãe, eu não tenho essa opção de overclock. Essa também é uma outra diferença, tá? Não tem overclock nessa placa-mãe. Eu não conseguia fazer undervolt aqui. Então, core voltagem aqui no Ryzen 5 3600 batia 1.5. A temperatura do processador aqui chegava a 83 rápido. Nesse daqui, chora para chegar aos 60 graus. Literalmente chora. Eu vou rodar aqui alguns jogos aqui, vou mostrar a qualidade gráfica de como eles estão, para vocês terem uma noção aí. Mas eu não fiz testes capando a qualidade gráfica do jogo para subir FPS, aquela coisa toda, porque para quem tem uma máquina com essas configurações, não vai querer jogar um jogo no mínimo, certo? Então é mais mesmo para vocês terem uma noção e ver que sim, essa placa-mãe de entrada suporta um processador desse tranquilamente, beleza? Então é isso aí, galera. Vou deixar aqui a gameplay aqui rodando para vocês aqui, vocês vão dar uma acompanhada aí e tirem a conclusão de vocês, beleza? Fui!